Olá você, tudo bem? Estamos começando agora o programa Notícias Comentadas com o Dr. Orlando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Clodoaldo. Estamos aqui para comentar assuntos relacionados com notícias que interessam a nossa população. Doutor Orlando, e começando o nosso programa de hoje, eu gostaria que o senhor comentasse sobre o valor da confissão. Em matéria criminal, a confissão é bastante discutida quanto à sua validade como prova. Aliás, eu pedia que você lesse para nós, Clodoaldo, o artigo 197 do Código de Processo Penal, que esclarece bem o assunto. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. A lei é bem clara. O artigo 197 do Código de Processo Penal está esclarecendo como deve o juiz apreciar uma confissão. A confissão em si não tem muito valor, não. Muitas vezes o réu confessa em circunstâncias, às vezes sob coação, ou em mando de terceiros. A confissão só tem valor se o juiz se convencer de que realmente é uma confissão concreta. Caso contrário, não. Confrontando com outras provas, que existem no processo. Por exemplo, há um caso de uma confissão de um furto, por exemplo, e a coisa furtada não aparece, aí o juiz fica em dúvida, mas se é uma confissão de um furto e a coisa furtada aparece, então há evidência de que houve realmente uma confissão concreta. A confissão não tem valor pleno na verdade. Doutor Orlando, a Justiça de São Paulo considera que um bem público pode ser objeto de ação de uso capião e a empresa então tem direito ao uso capião do bem público. Meus amigos, a questão do uso capião. O uso capião é regido pela Lei 9.147, de 89, e demais dispositivos deles e outras leis também que falam sobre o uso capião. Agora, até agora, minha gente, o uso capião não era possível contra bens públicos. E há muitas situações idênticas, casas aí em regiões da Prefeitura, do Estado, da União Federal, né? Mas surgiu uma nova decisão agora, recente, é a última decisão. A pessoa tem direito ao uso capião de bem público. Quando, por exemplo, existe um terreno onde a Prefeitura possa fazer uma praça, possa fazer um campo de esportes. Esse terreno não pode ser usado, não pode ser objeto de uso capião, mas um terreno que naturalmente não vai ser usado para qualquer obra pública, então poderá haver sim o direito de uso capião. Por exemplo, um prédio de apartamento, por exemplo, né? Um prédio de apartamentos. Ali não há como se fazer uma praça num apartamento, então um apartamento público poderá ser objeto de uso capião. É um assunto muito interessante. Olha aqui. A Justiça de São Paulo considera que um bem público pode ser objeto de ação de uso capião por uma empresa. A Justiça de São Paulo considera que um bem público pode ser objeto de ação de uso capião por uma empresa. A decisão vale apenas para os casos em que envolvam bens dominiciais já desafetados, ou seja, aqueles que não servem ao uso comum, como praças, escolas, hospitais, etc. De modo que aqui está a decisão, quem quiser uma cópia é as ordens. Segundo essa decisão, o uso capião, em alguns casos, poderá ser invocado também nos casos de bens públicos. Bens públicos e uso capião. Doutor Orlando, gostaria que o senhor comentasse sobre o valor da prova policial. Valor da prova policial. Eu ouvia no Saber Direitos. Saber Direito é um programa mantido pelo Supremo Tribunal Federal, em que os nossos colegas estão sempre comentando os assuntos mais importantes.
Então, o valor da prova policial. Por exemplo, há um processo crime e as testemunhas são ouvidas da polícia, por exemplo. 3, 4 testemunhas são ouvidas na polícia. O juiz poderá condenar o réu com base só na prova policial. Admitamos que são 2 testemunhas que foram ouvidas na polícia. E depois essas testemunhas terão que ser ouvidas em juízo. Mas quando chega no dia da audiência, essas testemunhas desapareceram. Se não for confirmada a prova da polícia perante o juiz, a prova é relativa. Só com base nisto, não. A prova policial somente não vale para a condenação. Leia para mim o artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida. Veja bem, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Exatamente, Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos. Não podendo se basear exclusivamente em elementos informativos. Informativos é inquérito policial. Escolhidos justamente na fase da investigação. Exatamente, Ressalvadas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, meus amigos, é o seguinte. O valor da prova produzida na polícia só tem valor se a prova for reproduzida em juízo. A testemunha é ouvida da polícia. Só com base no depoimento na polícia, de modo geral, o juiz não condena. Não vai se louvar somente nesta prova, porque é uma prova precária. A prova para ter valor tem que ser feita na presença do juiz, na presença do promotor, na presença do advogado de defesa. Enfim, é preciso que haja uma formalidade. Caso contrário, a prova produzida somente na polícia não tem valor. Doutor, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa. Meus amigos, são apenas notícias comentadas. Notícias de assuntos que são interesses sociais. Nada mais do que notícias. Voltaremos amanhã nesse mesmo horário. Até lá. Lembrando a você que você pode entrar em contato conosco com o telefone que aparece aí no seu vídeo, com a nossa produção, sugerindo temas também para tratarmos aqui, para comentarmos. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa.